Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus por mais essa oportunidade, de trazer uma palavra ao coração da igreja. É interessante que o pastor me convidou para trazer uma palavra e eu sempre fico muito preocupado quando tenho essa oportunidade de ministrar. Porque onde a gente ministra, primeiramente nós precisamos ser ministrados com essa palavra. E eu começo a pensar, não sei os irmãos como é que faz para ministrar, mas eu começo a pensar em alguns temas, alguns assuntos. E o Espírito Santo colocou esse tema no meu coração. E eu fiquei meio, vou usar essa expressão, entende? Fiquei meio brabo. Falei, eu não queria falar sobre isso. E eu peguei aquela síndrome de Gideão, sabe? Assim, confirma se é isso mesmo. Confirma porque eu queria falar sobre outra coisa, eu queria algo mais leve. Mas o Espírito Santo confirmou, é isso, você tem que falar, Klaus. E eu falei, amém. Eu coloquei o tema dessa ministração como vivendo segundo o propósito de Deus. Vamos repetir? Vivendo segundo o propósito de Deus. Você tem vivido segundo o propósito de Deus? Responda seriamente, para você mesmo, não precisa se manifestar. Ou você, no seu interior, você fala assim, eu poderia fazer algo diferente. E o Espírito Santo me deu um texto para nós ler, para dar base aqui para a nossa palestra. Eu pedi para ele colocar no telão, coloca para a gente ali. Eclesiastes 9:10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que faça com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Amém? Vamos ler de novo? Toda a igreja está lá, vamos repetir tudo junto? Todo mundo está vendo aí? Vamos lá. Que as suas mãos Amém? Agora o outro texto, Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Vamos ler tudo junto novamente? Vocês... Amém? Diante dessa certeza que nós acabamos de ler, a certeza da morte, como nós temos vivido os nossos dias aqui na terra? Por isso que eu comecei a perguntar se você tem vivido o projeto de Deus para a sua vida. Existe um grupo de pessoas que tem vivido sem pensar nisso. E por incrível que pareça, essas pessoas não são aquelas que estão lá no mundo, é aquelas que estão aqui na igreja. Tem vivido uma vida sem pensar na eternidade. Todas as religiões, preciso fazer essa introdução para ministrar aqui o que o Espírito Santo me no meu coração. Todas as religiões, ela, de alguma maneira, ela fala sobre a morte. No Candomblé, a religião de matriz africana, brasileira, eles ensinam que não existe uma punição eterna da alma. Na visão deles, não existe céu nem inferno. Para os seguidores dessa religião, a alma deve cumprir o seu destino na terra, e após o término desse período, caso esse destino não seja cumprido, elas vagarão em um plano espiritual e o terreno, e se tornarão seres eternos e conscientes. No budismo, para os budistas, depois da morte, o espírito volta a um plano terreno, habitando outros corpos, ascendendo ou descendendo na escala dos seres vivos. Essa posição de retorno depende da conduta do indivíduo
em vida. No Espiritismo, segundo o Espiritismo, a morte não é o fim. Os adeptos dessa religião creem que nosso espírito continua vivo após a morte do corpo físico, passando então a viver em um outro plano, até estar pronto para a reencarnação em outro corpo. De uma certa maneira, se você estudar, você pesquisar um pouquinho, todas as religiões vai falar de alguma maneira sobre a morte. E o que todas têm em comum, que de alguma maneira eles falam que você é eterno. Ou vão te ensinar que vai reencarnar, ou vai viver em outro plano, enfim. Mas eles querem dar um sentido para essa passagem. E a Bíblia? O que a Bíblia nos ensina como cristão? A Bíblia é o único livro que fala com naturalidade sobre esse assunto. E nos prepara para viver essa passagem. Esse texto que nós lemos em Eclesiastes, que eu pedi para a igreja repetir comigo, nos traz uma reflexão oportuna sobre as nossas iniciativas. E somos desafiados a agir com diligência e sabedoria, aproveitando bem todas as oportunidades que a vida nos apresenta. Porque é muito breve nossa estadia aqui. Esses dias eu me deparei e falei, nossa, já tem 45 anos. Esses tempos atrás eu estava querendo fazer 18 para tirar carta. Não via a hora de fazer 18 anos para tirar carta, meu sonho era dirigir. E parece que foi ontem, eu lembro perfeitamente da situação. Porque a vida é muito breve, meus irmãos. É muito rápido. Em Hebreus 9, verso 27, diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso, enfrenta o juízo. É isso que eu quero falar com vocês essa noite. Como nós estamos vivendo nessa terra? Estamos prontos para enfrentar o juízo? Diante dessa afirmação, nós precisamos estar preparados, meus irmãos, para o grande dia. Que dia é esse? O dia da nossa partida, ou o dia que Jesus voltar. Você está preparado? Se Jesus voltar agora, você sobe? Será que eu subo? Você já pensou nisso? Antigamente nós ouvíamos muito sobre isso. Hoje em dia meio que está fora de moda falar sobre a volta de Cristo. Mas é isso que faz eu permanecer na igreja. É o medo de ir para o inferno, meu irmão. Muitas vezes você vê a pessoa caminhar no evangelho por um período, depois ela some, sai da igreja, para a caminhada. E para ela é normal. Esquece que tem um juízo para você enfrentar. Talvez eu nem vou ouvir um glória a Deus essa noite. Mas é o que o Espírito Santo ministrou. E eu não posso falar aquilo que eu queria falar. A igreja de Cristo está passando por um momento difícil. Não estou falando da igreja Caminho da Paz, mas nós fazemos parte da igreja de Cristo. Estamos englobados nessa atmosfera. Estamos como a parábola das 10 virgens. Todos conhecem o texto? Todos lembram da história da parábola das 10 virgens? O texto de Mateus 25 vai nos ensinar que as 10 virgens todas saíram ao encontro do... Vamos lá, igreja. As 10 virgens saíram ao encontro do noivo. As 10 virgens levaram lâmpadas, sim ou não? Mas o que é que o texto nos diz? Por tardar o noivo, as loucas dormiram? Sim ou não? E as prudentes? Hã? Vamos lá, irmão, vamos lá. O texto diz que todas dormiram, meu irmão. Tanto as loucas como as prudentes dormiram. O texto vai dizer, por tardar o noivo, todas dormiram. Será que nós não estamos dormindo? Estamos vivendo despercebidos, sem compromisso. Vivemos uma fase no evangelho que quem aceitou Jesus agora, talvez não entenda o que eu vou falar, mas quem está lá de trás,
Ô, meu irmão, é um evangelho tão diferente. Esse evangelho triunfalista, você vai vencer, meu irmão, isso não é bíblico. O que é bíblico é a nossa vida com Cristo. Estamos vivendo despercebidos, distraídos, vivendo uma vida cristã em um comodismo absurdo, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com a liderança, sem compromisso com o ministério, sem compromisso com o reino. A pergunta que o Espírito Santo faz para você e para mim, porque, como eu falei, primeiramente ministrou a mim essa palavra. Oh, aleluia, Deus. Como você tem vivido os seus dias? Mas precisamos estar preparados, meus irmãos. Preparados. Porque a morte, ela nivela a todos. Para a morte não tem idade. Para a morte não tem classe social. Para a morte não tem título. Ela vem para todos. Onde você menos espera, vem a notícia. Partiu. Se você for no cemitério, tem lá recém-nascido, tem de 100 anos, tem de 13, tem de 15, tem de 18. Nós precisamos estar com a nossa vida preparada em Deus. O texto que eu citei agora, que eu não li, das virgens, eram 10, como eu falei, e elas tinham lâmpadas, mas faltava algo para 5, azeite. Hoje é noite de comprar azeite. Hoje é noite de você encher suas lamparinas. Hoje é noite de você encher sua lamparina. O noivo está voltando. Se você comprar, Ele vai te vender nessa noite, em nome de Jesus Cristo. O azeite representa a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O azeite representa a presença de Deus em nós. Você tem o Espírito Santo aí? Você sente a presença dele aí? Nós só conseguimos viver o projeto de Deus, o propósito de Deus, se nós tivermos a presença do Espírito Santo em nós. Não tem como fazer a vontade de Deus se o Espírito Santo não estiver em mim, meus irmãos. Eu até vou fazer por um tempo, pela força do meu braço, pela minha motivação, mas eu vou parar em algum momento. Eu vou desanimar, eu vou falar, não é para mim isso, não está legal. Eu vou inventar uma desculpa qualquer e vou parar. Mas quando o Espírito Santo está dentro de você, meu irmão, algo gera em você. E você fala, vai dar certo em nome de Jesus Cristo. E nesse texto que eu li de Eclesiastes, eu quero trazer 4 ensinamentos bem breves. E eu quero que você saia daqui, não precisa dar estrelinha aqui na igreja hoje, não precisa rodopiar no Espírito, não precisa dar cambalhota, não, meu irmão. Você precisa sair daqui refletindo o que eu preciso mudar na minha vida. O que eu tenho feito que eu preciso mudar a direção. A primeira lição que eu tiro desse texto é: nós precisamos viver intensamente para que nós possamos viver os projetos de Deus. Muitas vezes nós somos escravizados por nós mesmos. Não aproveitamos a vida, não vivemos intensamente. Nos tornamos escravos do relógio. Ele dita a nossa vida. Ele dita aquilo que nós fazemos. Já viu aquelas pessoas que falam, não tenho tempo. Você convida para uma célula, não tenho tempo. Você convida para um evento, não tenho tempo. Você convida para qualquer situação, não tenho tempo. É escravo do relógio. Não queremos perder tempo e podemos estar perdendo a nossa vida.
o que realmente importa para você? Será que não estamos supervalorizando o que é relativo e passageiro? E esquecendo do que é eterno? Muitas vezes valorizamos muito aquilo que não tem valor, meu irmão. E o que é eterno, a gente abrimos mão. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de... E as demais coisas serão acrescentadas. Você tem buscado o primeiro reino? Você tem buscado o primeiro reino, igreja? Aleluia. É preciso viver uma vida apaixonada, cheia de alegria. Você precisa ter coragem para agir, ter fé para colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Viver intensamente, meu irmão, não é viver loucamente. Tem pessoas vivendo loucamente aí, achando que está vivendo intensamente. Vivendo loucamente no vício, nas drogas, na prostituição, nas noitadas. Acham que estão curtindo a vida. Não é isso, meus irmãos. Você precisa estar apaixonado por Cristo. E pelo projeto dele, pela sua vida. É isso que vai te levar aos céus. O que eu tenho feito da minha vida? O que você tem feito da sua vida para apresentar a Deus? Oh, aleluia, Deus. Se Deus me chamar, se Deus te chamar, o que você vai apresentar? Ou você vai falar, Deus, eu não tinha tempo lá, você via, uma correria lá, um trabalho, né, o serviço me consumia, aqueles meninos, aqueles filhos, aquela família. Será que você vai falar isso aí para Deus? O dia tem 24 horas para todo mundo. As mesmas 24 horas tem para mim e tem para a igreja. E nós precisamos dar conta dessas 24 horas ao nosso Deus. Você já pensou nisso? Isso tem me tirado do sono, meus irmãos. Quando eu começo a pensar que não tenho feito nada para Deus, e eu já estou com 45 anos, o que você tem feito para Deus? O que você tem feito para esse reino expandir, para as almas se achegar? Nós fizemos uma célula semana passada e teve uma pessoa que falou, eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo. Não foi isso? Os irmãos estavam lá, eu não tenho tempo. Eu falei, meu Deus. Quantos vão dar essa desculpa naquele dia? As nossas obras estão sendo escritas, meus irmãos. Apocalipse 20, 12. Diz assim. Deixa eu achar aqui. Apocalipse 22 diz assim, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos, outros livros foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. Amém? Você está entendendo a mensagem, meu irmão? Precisamos viver intensamente, mas viver intensamente os projetos de Deus para a minha e para a sua vida. Ele tem projeto para você. Muitas vezes você está se esquivando, você está dando desculpa, você está saindo pela tangente, mas o projeto está aí. Você precisa tomar posse dele e fazer ele acontecer. Amém? A segunda lição que eu aprendo nesse texto de Eclesiastes e de Tiago é: o tempo é precioso. Como eu falei, parece que foi ontem eu estava sonhando em ter minha carta, 18 anos. Hoje já estou com 45. Salmos 90, verso 10 diz assim: os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80, para o que tem maior vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Amém? O tempo é nosso bem mais precioso, meu irmão. É o que nós temos de maior valor na nossa vida. Não é o seu carro, não é a sua boa casa, não é o seu emprego.
é o tempo. Por que o tempo? Porque é limitado. O mês ele tem 30 dias. Eu fiz a conta assim, né? Tem os 131. Então, se você multiplicar 30 por 24, você vai ver que o mês tem 720 horas. E se você multiplicar 720 horas em minutos, você vai ter 43.200 minutos. Todos nós temos esse mesmo tempo. Ninguém tem um tempo a mais, um tempo a menos, não. É igual para todos. E o que você tem feito desse tempo? Como nós temos usado esse tempo que Deus tem dado a cada um? O Salmo 90 diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, a fim de alcançarmos um coração sábio. Não podemos deixar para amanhã o que é para ser feito hoje. Não podemos deixar para amanhã aquilo que Deus tem colocado no seu coração para fazer hoje. Depois eu faço. Estou sem tempo agora. Isso é em tudo, viu, meu irmão? Na vida espiritual e na material também. Satanás ele tem colocado distrações nas nossas vidas. Nós nem percebemos. Ele tem roubado o nosso tempo. Não precisa falar para mim, quanto tempo você passa assistindo série na TV? Eu também assisto, tá? Não estou falando que eu não assisto, não, eu também assisto. Quanto tempo você passa na internet, navegando lá, vendo as mesmas fotos, as mesmas postagens, as mesmas dancinhas do TikTok? Quanto tempo você passa? Você pensou nisso já? E nós acabamos achando normal não ter tempo de vir à igreja. Você tem tempo para tudo, mas para vir à igreja não tem. Domingo à noite, domingo boa, a igreja está vazia. Cadê esse pessoal? Está sem tempo. Achamos normal não ter tempo de ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia, dá um sono. Não é assim? Nossa, as letrinhas parece que está dançando aqui, eu não consigo ver. Achamos normal não ter tempo para a família. Quando eu falo família, não é pai, mãe, e filhos, é seus familiares. Muitas vezes estão lá precisando de uma palavra tua e você não tem tempo de ir lá. Às vezes você sabe que tem uma situação acontecendo, uma dificuldade. E Deus, os Espírito Santo ministra algo no seu coração e você se acovarda, fala, vou lá não, estou sem tempo, sou uma correria lá longe. Achamos normal não ter tempo para o ministério. Tudo que é pedido para você fazer, você fala, não tenho tempo. E isso se torna uma verdade para nós quando a gente começa a repetir isso muitas vezes. Você fala para o pastor te convida para alguma coisa, fala, não tem tempo não, pastor, estou ocupado. Aí qualquer líder te convida para alguma coisa, fala, não tem tempo não, estou ocupado, estou trabalhando demais, estou estudando muito. É desculpa, meu irmão. O tempo quem faz é nós. Amém, igreja? Eu também trabalho muito. Trabalho 14 a 16 horas por dia. Até mais. Mas nós precisamos arrumar um tempo para fazer aquilo que é eterno. Oh, aleluia, Deus. O tempo desperdiçado nunca poderá ser recuperado. A oportunidade de você fazer algo não vai voltar, meu irmão. Depois eu faço, meu irmão vai... Não vai ter como. Um dia o tempo vai acabar. Mas quando esse dia chegar, não haverá mais oportunidade para você nem para mim. O tempo é agora, meu irmão. A hora de comprar azeite é hoje. Aleluia, Deus. A terceira lição que eu aprendo com Eclesiastes é que nós precisamos ter uma vida frutífera. O que é ter uma vida frutífera, igreja? É distribuir maçã?
Não é igreja. A igreja parece estar meio preocupada. Fica não, irmão. Jesus é bom. João 15 diz assim, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quem é o agricultor? Deus. Amém? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisas alguma. Amém? O que esse texto está nos ensinando, meus irmãos? Que nós precisamos estar ligados à videira que é Jesus Cristo. E quem é o agricultor? É Deus. Quem poda? Deus. Ele sabe onde podar, quando podar e o quanto podar. O que acontece na nossa vida, na minha e na sua, que muitas vezes é um processo da poda, que é um processo doloroso, doído, e nós não aceitamos. Quando o processo da poda vem, nós falamos, não dá para mim não, esse negócio é de crente não. Esse negócio de crente aí não dá não. Não é isso, irmão Geraldinho? O processo da poda vem porque nós precisamos dar frutos, meus irmãos. Precisamos ter uma vida frutífera. O Naldo trouxe uma palavra aqui há uns meses atrás. Vou te falar, tinha 10% do que está aqui no culto. Por quê? Foi na Santa Ceia de Oficiais, foi isso, Naldinho? Por que a igreja não vem? Se é para a igreja toda. Falta de tempo. Será que é isso? Se você está trabalhando naquele horário, tudo bem, meu irmão. Deus sabe. Se você está em casa dormindo, Deus sabe também. E ele falou sobre isso, e a mensagem foi tão poderosa que mexeu comigo. E quando eu estava pensando nesse texto, ela veio, aflorou no meu coração. Eu falei, olha, é isso de novo, Espírito Santo. Que o Senhor quer tratar com essa igreja. A Bíblia nos conta a história, que foi a mensagem que o Naldo trouxe, que Jesus andando com seus discípulos, ele viu uma figueira. E de longe ele viu aquela figueira, ela estava o quê? Florida, bonita, cheia de flores, de folhas, verdinha. E o texto nos diz que Jesus teve fome. E ele foi àquela figueira procurar um figo para comer. E chegando naquela figueira ele não encontrou nada. Somente folhas. Você tem fruto para dar, meu irmão? Nós somos essa figueira. Essa figueira é eu e é você. Você tem fruto aí? Se Jesus procurar, ele vai achar algum fruto aí? E canta labachuri, anda labachuri, canta labás. Oh, aleluia, Deus. É uma palavra muito dura. Mas é essa palavra que vai te levar para o céu, meu irmão. Palavra de conquista não te leva ao céu. Palavra de vitória não te leva ao céu, meus irmãos. Mas essa é a palavra que leva você aos céus. Tem fruto na tua vida, meu irmão. Que fruto Jesus está procurando em nós? Jesus está procurando fruto do arrependimento. Jesus está procurando fruto da fé em nossos corações. Jesus está procurando fruto da humildade dentro de nós. Jesus está procurando o fruto da santidade. Jesus está procurando o fruto do compromisso. Você tem fruto aí, meu irmão.
Como está a sua vida com Deus? Se você não tiver fruto, meu irmão, oh, aleluia, Espírito Santo. Isso é um sinal de advertência, meus irmãos. Eu preciso ter fruto. Não podemos ser estéreis na presença de Deus. Devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Oh, aleluia, Deus. Deus quer fazer germinar frutos na tua vida nessa noite, meu irmão. Ele quer fazer brotar frutos dentro de você, meu irmão. Fruto de ousadia para você levar a palavra do Evangelho. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Pai. A quarta lição que eu aprendo em Eclesiastes. Quanto tempo nos resta? Eu não sei quanto tempo me resta. Você não é capaz de dizer quanto tempo te resta. Ninguém aqui pode afirmar quanto tempo resta. Só Deus sabe. Quanto tempo resta para a igreja nesse mundo? Os sinais estão aí. Eu comecei a ler um livro, até por isso que acho que o Espírito Santo ministrou essa mensagem no meu coração. O livro tem por título 30 dias para viver. 30 dias para viver. Talvez alguém já tenha lido ele aí. E o autor sugere que nós façamos um desafio. Que todo dia primeiro de cada mês você fala, eu só tenho 30 dias para viver. E nesses 30 dias, o que você tem que colocar em ordem? Nesses 30 dias, o que você precisa resolver? Feche seus olhos um momento. E canta labas, churianda labas, xere canta labas. E canta labas. Oh, Espírito Santo de Deus, ministra. Eu quero fazer esse desafio que o autor sugere que nós façamos quando lemos aquele livro. Faça agora aí no teu intelectual, no teu íntimo. Eu quero dizer para você que filho não salva pai, pai não salva filho, esposo não salva marido, marido não salva esposa. É você e Deus agora. Canta lá, baixurianda lá, base. Pense aí, se você tivesse só apenas 30 dias para viver, o que você precisa colocar em ordem na presença de Deus? O que você precisa arrumar para que o seu nome seja achado no livro da vida? A Bíblia nos conta a história do rei Ezequias. Que o profeta Isaías foi lá e falou, olha, põe sua casa em ordem que você vai morrer. Oh, aleluia, Deus. Como discípulos de Jesus, nós precisamos manter nossa vida espiritual em dia, meus irmãos. Precisamos buscar a santidade diariamente. Vir à igreja não quer dizer nada, meus irmãos. Vir à igreja, meu irmão, é apenas um compromisso. Você precisa ter uma vida com Deus. Canta lá, baixore, canta lá, bas. O mundo ele tem apenas otimismo, um pensamento positivo. Mas nós temos a esperança bíblica da eternidade com Deus. É isso que me motiva, é isso que te motiva, meus irmãos, é andar para um dia entrar nas mansões celestiais, na glória com Ele. Se essa não for a minha e a sua esperança, meus irmãos, é perdido isso tudo aqui. Porque prosperidade
Se você se esforçar, trabalhar, estudar, você vai ter. Mas eternidade com Deus não, meu irmão. Eternidade com Deus, você precisa estar alinhado com os princípios da palavra de Deus. Oh, aleluia, Deus. E canta lá, baixuriando lá mais. Isso é um assunto muito sério, meu irmão. Eu quero que você saia daqui refletindo nisso essa semana. Como está a minha vida com Deus? O que eu posso mudar? Ainda há tempo de você mudar. Além do pó existe uma eternidade. E só tem dois destinos, ou o céu ou o inferno. Não há terceiro destino. Outras religiões podem ensinar outras coisas, mas a Bíblia é clara. E canta lá, baixuriando lá, baixo. Deus não te chamou para ficar vendo o tempo passar. E você não tem mudança de vida, mudança de postura, não. Nós falamos aqui que você vai viver um novo, mas que novo é esse se você não muda? Que novo é esse se eu não mudo? Para ter o novo é preciso ter mudança em mim. Aleluia, Deus. Se essa palavra falou ao teu coração de alguma maneira e você entende que você precisa comprar azeite, você precisa mudar sua postura, você precisa viver algo novo com Deus, entre você e Deus. Canta lá, baixo, na base. Eu quero convidar você a ficar em pé.